Bom, crianças, aqui na página 50 tem uma atividade. Nós vamos fazer essa atividade juntos. Eu vou dar um tempo para vocês lerem esse texto. Vocês vão ler esse texto e vão pontuar corretamente. Vocês vão ler e vão ver onde fica as vírgulas, onde fica a interrogação, o travessão, tá certo? E onde fica ponto e vírgulas. Vocês vão ver quais são os sinais de pontuação que entra aqui nesse texto. Então, vocês vão ler o texto de vocês e vão com o lápis marcando, colocando os sinais de pontuação que vocês acham adequado. Eu vou dar um tempinho, é o tempo de vocês lerem e fazer a tarefinha e volto para corrigir e a gente fazer o segundo quesito. Já podem fazer, é o tempinho só, vou dar só um tempinho e volto. De volta. Pois bem, espero que vocês tenham feito a atividade de vocês. Eu vou lendo e vou dizendo quais são os sinais de pontuação que vocês têm que colocar no local ideal, exato, tá certo? Veja. Deixa eu contar um pouco da minha rotina. A partir do momento que eu vou contar alguma coisa, eu vou falar alguma coisa. Então, vai precisar da minha voz. Então, o que que vocês lembram? Que quando alguém vai falar, vem depois de 2 pontos. Então, copia aí 2 pontos depois de rotina. Deixa eu contar um pouco da minha rotina, 2 pontos. Eu acordo, vírgula. Tomo um banho e escovo os dentes. Eu dei uma conclusão do que eu faço. Eu acordo, tomo um banho e escovo os dentes. Ponto e vírgula. Não, lembre-se que depois, olha, o café vem depois desse sinal com a letrinha minúscula. Então, não é ponto final, então é ponto e vírgula, né? Isso depois de escovar os dentes, ponto e vírgula. Aí depois vem o café, vírgula. O café eu tomo às pressas para não perder o ônibus para a escola. Já concluí. Então, a partir do momento que eu concluí, e lembre-se que depois de escola vem o nome ontem. Ontem vem com letrinha maiúscula. Então, significa que a escola termina o meu raciocínio. Então, é ponto final. O café, eu vou falar do café. Então, o café, vírgula. O café eu tomo às pressas para não perder o ônibus para a escola. Ontem mesmo, vírgula, ele passou mais cedo. Ontem mesmo ele passou mais cedo. Ponto final, depois do cedo. E qual cara vocês acham que eu fiz? Eu não estou perguntando? A partir do momento que eu estou perguntando, então vai ser uma interrogação. Que cara vocês acham que eu fiz? Interrogação. Terror. Raiva, né? Terror. Então, é uma exclamação. Depois de terror, exclamação. Eu gritei. Gritei. Olha, 2 palavras juntas que você tem que separar em sequência, né? Quando é palavras iguais. Então, eu gritei, vírgula, gritei, vírgula. Até que o motorista ouviu e eu consegui pegar aquele ônibus fujão. Veja que o fujão eu já... E eu consegui pegar aquele ônibus fujão. Ele vai falar com a maneira, com ênfase mais forte e é uma exclamação. Ainda bem que eu peguei aquele ônibus fujão, tá certo? Agora, no segundo parágrafo, não é assim todo dia. Ela diz que não é assim todo dia, bota um pontinho final. Por que você sabe que é ponto final e não vírgula, tia? Porque depois do dia vem o nome geralmente. E esse geralmente está com letra maiúscula. Se ele está com letra maiúscula, ele está começando uma frase. Quando ele começa uma frase, toda a frase começa com letra maiúscula. Então, significa que aquela frase terminou e eu vou botar um pontinho final. Não é assim todo dia. Ponto final. Geralmente, vírgula. Eu chego cedo à escola, vírgula.
estudo, vírgula. Brinco, vírgula. Tem a hora do almoço, ponto e vírgula. Por que ponto e vírgula? Porque eu vou descansar um pouquinho. Veja, não é assim todo dia. Geralmente, eu chego cedo à escola, estudo, brinco. Tem a hora do almoço. Tá vendo a parada é maior? Tem a hora do almoço. E depois, vírgula, eu volto para casa. Tem a hora do almoço. E depois eu volto para casa. Lembre-se que tem uma pausa maior. Tem a hora do almoço e depois tem a hora do almoço. E depois, vírgula, eu volto para casa. Faço as tarefas, vírgulas. Brinco até a hora do jantar, vírgula. Assisto alguns desenhos na TV e então, vírgula, vou dormir. Ponto final. E no final tem, eu acho a minha rotina bem legal, vírgula. E você? Tô perguntando? Tô perguntando, é uma interrogação. Entendeu? Espero que vocês tenham prestado atenção e tenham colocado a pontuação correta. Tá certo? Eu vou ler o texto agora sem pausa, para vocês verem como fica, de acordo com quando vocês colocam a pontuação adequada. Veja, deixa eu contar um pouco da minha rotina. Eu acordo, tomo um banho e escovo os dentes. O café eu tomo às pressas para não perder o ônibus para a escola. Ontem mesmo ele passou mais cedo. E qual foi a minha cara que eu fiz? Terror. Eu gritei, até que o motorista ouviu e eu consegui pegar aquele ônibus fujão. Não é assim todos os dias. Geralmente, eu chego cedo à escola, estudo, brinco, tem a hora do almoço e depois eu volto para casa, faço as tarefas, brinco até a hora do jantar, assisto alguns desenhos na TV e então vou dormir. Eu acho a minha rotina bem legal. E você? Pois bem, crianças, vamos concluir o segundo quesito. O segundo quesito, você vai colocar as vírgulas no lugar correto. É certinho, preste atenção. Eu vou ler e vocês vão botar, espero que vocês tenham aprendido. Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2017. Lembre-se que de lugar para data, bota vírgula. Então, Rio de Janeiro, vírgula. Marcelo gosta de futebol, natação e judô. Ele gosta de futebol, natação e judô. Tem futebol e natação, entre futebol e natação. Como são dois esportes, então tem que separar por vírgula. Então, ele fica assim. Marcelo gosta de futebol, vírgula, natação e judô. Na letrinha C, Vera, o filme vai começar. Então, vou dizer, Vera, o filme vai começar. Estou avisando para Vera. Então, tem uma vírgula depois da palavra Vera. Então, Vera, vírgula, o filme vai começar. O pai chama e o filho não responde. Chama, lógico que tem duas vírgulas, né? Depois de chama e depois de chama. O pai chama e o filho não responde. A letra E, Rua do Bonfim, vírgula, 75, vírgula, Olinda. Rua do Bonfim, 75, Olinda. Pronto. Essa é o segundo quesito. No terceiro quesito, você vai ler a tirinha abaixo. E essa tirinha abaixo tem o quê? Aconteceu alguma coisa importante enquanto eu estive fora. Ele pergunta, aconteceu alguma coisa importante enquanto eu estive fora? Aí responde assim, bom, deixa eu ver. Ele pensou, né? Bom, deixa eu ver. Tá pensando alguma coisa, né? O raciocínio ainda não tá completo.
Aí ele botou 3 pontinhos. Esse 3 pontinhos significa que é o quê? Uma reticência, é isso? Então, o Império Romano caiu. Caiu. A Idade das Trevas começou em junho. O rei Clovis converteu os franceses. Os humanos saquearam as nossas aldeias e o teu velho cachorro teve filhote. Oba! Filhotes! Vejam que quando ele fez uma pergunta, ela ficou respondendo pausadamente, pensando, sem noção, sem concluir. O que aconteceu? Bom, deixa eu ver. Estou pensando, deixa eu ver. Isso aí, no primeiro, ele pergunta assim, no primeiro quadro, que frase deixam perceber uma pausa no pensamento da personagem? Qual é a frase que deixa perceber? Ela faz as deixa eu ver. Isso deixa eu ver. Aí ele bota, deixa eu ver. Reticência, né? 3 pontinhos. Depois ele responde. O Império Romano caiu. Aí ela não sabia mais o que responder. A Idade das Trevas começou em junho. O rei Clovis converteu os franceses, converteu os fracos. Os hunos saquearam as nossas aldeias. O sinal que expressa essa hesitação é qual? Essa hesitação, se ele está hesitando. Então, essa hesitação de pensamento assim é o quê? Reticências. Então, esse não, a primeira é a resposta da letrinha A. Reticências. E explicando isso que ele falou. Pronto. E a letrinha B diz o seguinte. Ainda no primeiro quadrinho, o que acontece na primeira frase, caso o ponto de interrogação fosse substituído por um ponto final? O que aconteceria se o ponto de interrogação fosse substituído por um ponto final? Ele não ia perguntar. O ponto de interrogação fez o quê? Ele fez uma pergunta. Se ele não tivesse feito uma pergunta, colocasse o ponto final, o que aconteceria? A frase deixava de ser uma pergunta e seria a frase afirmativa. E ele não ia e pronto, ficava uma frase afirmativa com ponto final, que ele apenas dizia alguma coisa. Aconteceu alguma coisa importante enquanto eu estive fora. Ele ia afirmar que realmente aconteceu. Em vez de ele perguntar, ele ia afirmar. Aconteceu alguma coisa importante enquanto eu estive fora. Mas isso não aconteceu, né? Ele não foi assim. Ele não botou um ponto final, porque ele não sabia. Ele fez uma pergunta. Então, a resposta da letrinha B é que deixava de ser uma frase interrogativa para ser uma frase afirmativa. Bom, e na letrinha C, no segundo quadrinho, o uso do ponto de exclamação teve um objetivo para mostrar o quê? Uma ideia do personagem que concluiu, uma surpresa do personagem ou uma citação. Lembre-se no segundo quadrinho. Oba! Filhotes! Ele teve o quê? Uma surpresa. Então, vai ser um X no segundo quadrinho que diz a surpresa do personagem. No quarto quesito, esse quarto quesito, você vai observar a imagem e vai escrever um diálogo criando uma história. Você vai utilizar os sinais de pontuação necessários. Ou você vai observar e vai criar uma história com esse sinal de pontuação, os sinais que você aprendeu.
Você vai fazer uma história, vai criar um diálogo, você vai fazer um diálogo. Você está observando aqui a imagem, sabe que tem um diálogo entre eles e você vai fazer uma historinha, você vai criar uma história com esse diálogo num caderno e usando os sinais de pontuação necessários. Esse vai ser uma tarefinha que vocês vão exercitar em casa, tá bom? Já sabe, qualquer dúvida, liguem para mim, passem um zap para mim que eu tiro a dúvida de vocês. Até mais. Pois bem, crianças, peguem o livro de vocês de português e abram na página 52, mais uma aulinha de português para os alunos do 4º ano. Pronto, nós vamos ver ortografia com palavras com oso e com osa. Palavras com oso e com osa significa que são palavras que têm uma característica exagerada de um adjetivo, porque a gente forma um adjetivo. Se a gente pega uma terminação e coloca oso ou osa, essa terminação, essa palavra vai formar um adjetivo. E esse adjetivo pode ser masculino ou feminino. Quando ele termina com oso, logicamente que ele é masculino. E com osa é feminino. Vamos aqui, vocês estão vendo um rapaz de muita coragem. Ele é corajoso. Lembre-se que coragem, com oso, corajoso. Ao lado vocês têm o quê? Um homem misterioso. Ele é cheio de mistério. Mistério, a gente transforma no adjetivo misterioso. Um homem misterioso. Veja que eu estou dando uma característica para o homem. E automaticamente, quando eu dou uma característica a ele, ele forma um adjetivo. Porque adjetivo não é uma característica de alguma coisa. Então, preste atenção. A palavra indica uma característica, veja. Esse mago tem poder. Se ele tem poder, ele é poderoso. Olha aqui, ó. Tem a explicaçãozinha todinha aqui no livrinho de vocês. Esse rapazinho, ele é cheio de coragem. Então, ele é corajoso. Esse homem aqui tem muito mistério. Ele é misterioso. Esse daqui tem poder, ele é poderoso. Entendeu? Então, essas coisinhas assim. Sabor, mais oso, saboroso. Sabor, mais osa, saborosa. Respeito, mais oso, respeitoso. Respeitoso, respeito, mais osa, respeitosa. São adjetivos que damos, que o adjetivo não é uma característica de um substantivo. Vamos supor que eu tenha um menino. O menino não é o substantivo. Menino tem coragem. Então, o menino corajoso. O menino que é muito bom, ele é bondoso. Se ele teima muito, ele é teimoso. E um garoto que mente, mentiroso. Tá entendendo? Se ele é hábil, ele é habilidoso. São essas características que você vai transformar. Então, nessa página 52, não tem muito o que passar, o que vocês fazem, só é exercitar. Então, você vai responder essa página 52 da seguinte forma. Quem tem medo é medroso. Quem é bom é bondoso. Quem mente é mentiroso. Quem teima é teimoso. E quem é hábil é habilidoso. Isso que vocês vão completar essas frasezinhas aqui que tá faltando no livrinho de vocês. E no segundo quesito, você vai ler esse espaço aqui, ó, que tá aqui dentro, esse espaço aqui todinho.
tem umas palavras em negrito. Essas palavras em negrito você vai substituir pelo o adjetivo. Qual é o adjetivo? Se ontem servimos um jantar cheio de sabor, então um jantar saboroso. As nossas visitas, modesta à parte, fui cheio de habilidade. Se ele é cheio de habilidade, ele é habilidoso. Minha mãe faz uma torta plena de maravilha. Ela faz maravilhosa, não é isso? Todos perguntam como cozinhamos tão bem. Eu acho que o que torna as receitas são cheias de gosto. São tão cheias de gosto, são o quê? Receitas gostosas. E o fato de serem feitas com muito carinho, carinhosa, e com muito amor, amorosa. E vice-versa. Então, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar esse textozinho aqui. Pegar as páginas que... as palavras que estão em negrito. E vão transformá-las nos adjetivos. Tá bom? Então, essa vai ser a tarefinha para casa sobre ortografia oso e osa. E vão pesquisar palavras que terminadas com oso e osa. 10 palavrinhas só, tá bom? Até mais.